Então vamos começar. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Carol. Prazer, inenarrável estar aqui com vocês hoje. Eu trabalho com marketing, branding e storytelling. E eu acredito muito que conversas e histórias são fundamentais para a gente ter uma marca bem evoluída, uma marca bem saudável no mercado. E eu adoro, por trabalhar com storytelling, eu adoro escutar, eu adoro contar boas histórias, ainda mais se tiver café, vinho incluído, então, por favor, me Tô com saudades do vinho no momento, gente, que eu tô grávida, então... Então, cafés. Isso tá fazendo falta. Imagino. Eu adoro cafezinhos também, então quem quiser me chamar para cafés, para contar histórias para mim, para escutar histórias, eu adoro contar. Prometo ser uma companhia agradável e engraçada, dentro do possível. Bom, eu trabalho no UFB também, junto com o João e com o Pedro, que estão aqui. Agora com o Márcio, que está ajudando a gente na frente de podcasts. E a gente está muito feliz de receber vocês aqui para falar principalmente dos desafios de mulher na tecnologia, sobre representatividade, sobre como transformar o ambiente tecnológico para que a gente veja mais inclusão e ver mais pessoas parecidas e ter mais diversidade. E eu estou muito feliz que hoje a gente vai ter mulheres inspiradoras com a gente, que vão falar e vão contar as histórias e vão contar os desafios. E hoje no Brasil, a gente tem 17% só de mulheres que são fundadoras de startups. E quando a gente olha no cenário de tecnologia, esse número é de 20% no Brasil, de mulheres em cargos em empresas de tecnologia. E quando a gente fala em liderança, na América Latina, são só 30% de mulheres líderes. E a gente tem a honra hoje de ter 3 mulheres maravilhosas que trabalham em tecnologia, ou que trabalham com empresas com tecnologia, que são fundadoras, que são sócias. E eu não vou nem ousar a lembrar de cabeça a mini-bio de vocês, então eu peço permissão para ler as mini-bios, para eu poder apresentar todo mundo com tudo que vocês já fizeram. Vou começar pela Carol, que é cofundadora e VP de Marketing e Produto do Labi Saúde. Ela é formada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gaúcha, Porto Alegre. E há 10 anos ela lidera a área de Marketing e Produtos Digitais em startups. E você foi sócia e diretora de marketing do Me Salva. Isso. Que é uma das maiores plataformas de estudo online do Brasil. Isso aí. Temos a Cíntia Valente, que é a sócia CMO da Noatec, que é uma construtec que combina tecnologia, design, sustentabilidade e inovação construtiva. Certo? Atua em marketing e comunicação há mais de 18 anos, com ampla passagem pelo mercado imobiliário e experiência em agências de comunicação, brand e packaging, atendendo clientes nacionais e globais. Você foi diretora de marketing na Alpha Realty. Falei certo? Maravilhoso. É empresa de incorporação de alto padrão em São Paulo e gerente nacional do lançamento da Rossi Residencial. E é empreendedora, consultora e também é sócia da Extintor, empresa de soluções em comunicação. Exatamente. E gaúcha. Parece que foi um critério aqui hoje. Beijo em meio de gaúcha. E temos a Dani, que você se formou em jornalismo pela PUC-Rio há 22 anos, carioca. Temos uma do interior de São Paulo, 2 gaúchas e uma carioca. Foi repórter no Brasil e na França, nas relações do jornal O Globo, Globo News, CBN e Rádio França Internacional. Tá bom? E há 4 anos ela fundou a Rita Public Affairs, que é uma consultoria estratégica na comunicação que constrói reputação para empresas e startups na área de negócios, tecnologia e inovação. E, além da vida empreendedora, você é casado com um francês e tem 2 filhos franco-brasileiros. Vida sofrida. Nasceram no Brasil ou na França? Um nasceu lá e outro nasceu aqui. Então é misturado. Depois mais tarde. Maravilhoso. Gente, o UFB é um grupo muito focado em fazer networking e criar pontes entre Brasil e França. E aí, Cíntia, eu queria entender para você como que é essa combinação de tecnologia, design, sustentabilidade e inovação no âmbito global, que é o que vocês trabalham com a Construtec. Trazer a tecnologia, eu acho que é algo até para a gente desmistificar um pouquinho, né? Porque eu acho que a questão da tecnologia, você não necessariamente precisa ser alguém que trabalha a mão na massa na tecnologia, mas é o pensamento e ser desenvolvedor, né? Não precisa, programar. Agora, olhar para isso e dizer o que eu preciso para transformar algo que é uma árvore, que é algo natural e que tem até suas dificuldades, né? Quando você olha ela não é homogênea, né? As árvores não são homogêneas, que é o nosso principal insumo
árvores de reflorestamento, então, para deixar bem claro. Eu ia perguntar. Muito pelo contrário, o foco são só elementos, só árvores e florestas certificadas. Então, para transformar um elemento natural como uma árvore em algo que seja super estrutural e forte, ao mesmo tempo com design, você precisa de muita tecnologia, que isso preenche as lacunas da imperfeição da árvore. Então a gente transforma uma árvore numa laje como essa aqui que a gente está. Isso aqui poderia ser uma laje de madeira. Então a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade entram muito nesse nosso negócio. E, sem dúvida, olhar para fora é super importante, porque a gente não vê isso no Brasil, né? A gente traz muita referência do exterior. É fundamental olhar realmente para outras nações que já têm isso, inclusive, como... Principalmente nesse mercado, né, de sustentabilidade, é muito diferente as realidades. É muito diferente. A maturidade, né, da Europa, principalmente, é muito diferente. Os Estados Unidos aderiu já, né, essa tecnologia e acelerou, porque, né, ninguém brinca lá, eles assumiram a madeira engenheirada muito rapidamente, tem mais de 1.500 prédios já em construção ou construídos, mas a origem realmente é Europa. Então, eu estive em Londres no início do ano agora e vi prédios incríveis, assim, maravilhosos, coisas que aqui a gente ainda não vê muita possibilidade, né? Temos um aqui em São Paulo, já construído, que a gente fez, que é na Paulista. Convido todo mundo a ir comer um McDonald's, um McDonald's sustentável. Embora, né, as pessoas achem um pouco estranho o McDonald's sustentável, eu hoje estou aqui para dizer que eles são realmente muito responsáveis. Olha, que legal! É um case para o McDonald's global hoje, inclusive. Tem algumas pessoas que vêm de fora, de outros países, né? McDonald's mundo afora, para ver essa loja aqui, que é um case de sustentabilidade. Que legal! Parabéns! Obrigada. Outro momento, quando a gente foi fundar o UFB, os pensamentos que tinham era justamente tipo networking para empreendedores, porque a gente tem muitos empreendedores no nosso clube de empreendedores, né? E, Carol, você já fundou Estamos na segunda. duas empresas de sucesso. Me conta como que são esses desafios, como que você viu essa oportunidade, essa segunda oportunidade depois do Labi, como que é para você? Enfim, acho que essa jornada empreendedora começou há uns 10 anos, né? E empreender é resolver problema, né? Então, por natureza, a gente é cheio de desafio, né? Resolver problema, se fosse fácil, não era problema, né? Uma coisa que a gente agora, acho que a primeira empresa que eu participei era uma empresa de educação e agora é uma empresa de saúde, né? E essa vontade de empreender, ela começou muito de olhando para o mercado. Acho que tem uma comparação que é legal de fazer com o mercado brasileiro versus o mercado de fora, assim, até temos franceses aqui na sala, né? Você vai fazer um exame de sangue na França. Tem, assim, por exemplo, você vai num lugar e vai ter lá um sanduíche de presunto de Parma, manobrista, café expresso. Não vai, né? Isso é uma coisa bem curiosa, uma coisa bem específica do mercado brasileiro, que ao mesmo tempo em que a gente tem uma pressão super grande de redução de custo, a gente vê, né? A gente tem um problema de saúde pública super grande e a gente tem, do outro lado, né, o que a gente chama ali da saúde suplementar, né, os planos de saúde, toda hora sai notícia, cada vez mais pressionados por custo, tendo que aumentar, todo mundo que tem empresa que sabe que chega lá o custo de plano de saúde, né, da Folha aumenta horrores todo ano. É um custo que está crescendo muito, né, e ao mesmo tempo que esse custo é um problema, os prestadores, em geral, no mercado brasileiro, cada vez mais olham para o mercado premium. Né? Então, você vai fazer um exame de sangue e você tem manobrista e sanduíche de presunto de Parma. Eu tô falando de exemplos reais, assim, né? Não sei se alguém já entrou recentemente no Alta, elas estão lá com... parece que elas estão atendendo na Tiffany, né? Só que elas... Eu mandei um review que a gente nunca fui tão bem tratado na minha vida. Não, é impressionante, assim. E tudo bem, é claro que do ponto de vista do cliente é bom, mas essa conta não fecha. Né? E aí quando você olha, inclusive, para os países mais desenvolvidos lá fora, às vezes na França não tem isso. Você vai fazer exame de sangue, você precisa de um lugar limpo, onde você vai ser, obviamente, bem atendido, mas sem grandes luxos. Né? E acho que essa foi a cabeça que a gente teve quando a gente começou a olhar para esse mercado. Um dos meus sócios lá no Labi, ele era presidente da DASA, que é um dos maiores grupos de laboratório do Brasil, acompanhou, então, muito desse mercado, essa transformação, desse olhar, né, pro premium. E a gente falou, putz, eu acho que é pelo caminho oposto, né? Eu acho que a gente tentar entregar soluções acessíveis, com qualidade,
E aí eu acho que é um pouco disso que você estava falando, né? Como é que a gente faz? Você olhando um pouco para a tecnologia, né? Como que a gente tenta resolver um problema de uma forma mais eficiente, às vezes é sobre processos, de ser eficiente de uma forma na natureza da essência da operação, mas é tentar agregar tecnologia, né? Então acho que foi esse um pouquinho da motivação e dos desafios iniciais, né? Assim, da gente conseguir montar uma empresa no Brasil, que tenta entregar um baixo custo, tendo que pagar um monte de imposto, tendo que ter um monte de dificuldades, né? Mas que é um pouco da jornada empreendedora aí que a gente acredita e a gente está bem confiante, assim, a gente já está quase 7 anos agora, 6 anos e pouco na operação, a gente tem conseguido expandir o portfólio. A gente começou como um laboratório, fazendo exame de sangue, hoje a gente conseguiu, né, a gente começou a ver que essa oportunidade, ela é maior, né, ela existe a mesma oportunidade de você entregar uma vacina de qualidade e conveniência em casa por um preço baixo, vendendo online de uma forma simplificada, né, sem nem dar trabalho para o cliente. Também é válida para infusão, a gente começou, então, tem gente que precisa tomar algum medicamento em casa, na veia, por exemplo, e até dos mais simples aos mais complexos, medicamentos oncológicos. Tudo isso hoje tem oportunidade, né? Oportunidade de você entregar um serviço melhor, né? E com um bom custo-benefício, que é o que a gente busca através da tecnologia. Então, muito bom. E Dani, cobertura da mídia brasileira nos mercados de tech, como você acha que isso está evoluindo? Como você poderia dar dicas para startups que estão começando a se posicionar dentro para ser mais relevante, para aparecer mais na mídia? Como você... Legal, vou vestir aqui a minha roupa de jornalista e de empresária de comunicação. Eu estou com um bloquinho, jornalista não vive sem bloquinho. Eu, assim, vou falar um pouquinho assim, da minha experiência, né, na imprensa e trazer um pouco para o histórico de cobertura de negócio de tecnologia, né? Teve uma evolução danada aí nos últimos 5 anos. Ela não é nem tão longe assim, né? Quando me formei em 2002, não existia cobertura de tecnologia dentro de negócio. Eram os cadernos de informática, no Estadão, no Jornal do Brasil, no Globo. E quem cobria informática eram os homens, assim. As mulheres estavam ali em cultura, esporte ainda não tinha tanto, faziam cidades, então... era uma cobertura muito assim da evolução do computador, os gadgets, o que é o e-mail, como usar um e-mail, né? Então a gente nem imagina o que era de serviço naquela época para ser educativo, né? E aí 10 anos atrás a gente vê ali um mercado de venture capital, né? As startups surgindo, o ecossistema começando ali a entrar na mídia, a entrar na cobertura. Né? E hoje a gente vê de todos os grandes veículos, a grande imprensa, todos têm jornalistas especializados em tecnologia, em negócios, em startups. Né? A gente vê, quando eu falo de 5 anos para cá, né, os portais explodiram. Hoje os clientes procuram a Rito e falam: eu quero estar no Brasil Journal. Tem gente que nem sabe o que é Brasil Journal. Neofeed. Esses são os grandes portais, são mais importantes até do que Estadão, Globo e Folha, nessa cobertura. O Brasil Journal brinca que ele diz que o PIB brasileiro são os leitores dele, né? Então todos os presidentes, todos os CEOs, todos os investidores estão lendo ali. Então isso é muito bom, né? Para dar visibilidade a essas empresas que estão fazendo coisas super diferentes, inovadoras, né? E eu lembro também, aí voltando 10 anos para trás, né, eu trabalhava no Sebrae, eu era coordenadora de comunicação, empreendedorismo ali, novos canais. Eu lancei a primeira rádio para empreendedores, parece bobagem, né, mas na época era super inovadora, assim. E hoje eles têm o Sebrae Delas, que é um programa de pegar na mão, não é só fazer evento, dar umas dicas aqui, não, é acompanhar essas empresas de mais perto, né? Então a gente vê uma evolução tanto da imprensa, eu posso até falar um pouquinho mais disso, mas também das instituições que apoiam essas empresas, né? Aí não vou nem citar incubadoras, enfim. Claro. E também queria citar aqui para vocês, né? Isso também é um marco, né? Quando alguma coisa se desenvolve muito, está no seu auge, existem as premiações para premiar os melhores. Não existia premiação dos melhores jornalistas de tecnologia até 2022. Incrível, né? Porque existem jornalistas de tecnologia há muito tempo. Então, os Jornalistas e Companhia, que é um dos principais jornais de comunicação corporativa, criou
E aí eu queria até homenagear essas mulheres, né? Não sei se vocês conhecem, algumas são muito famosas, mas eu fiz uma leitura ali para entender quantas mulheres tinham no mundo de 25 ganhadores. E foram 10 mulheres e 15 homens. Ok, né? Antigamente poderia ser uma contra 24, né? Então acho que está muito bem representado. E muito interessante porque 60% delas são da nova geração, entre 20 e poucos e 30 e poucos anos. E 40% aqui, 4 delas têm aí mais de 40, 50, às vezes mais de 60 anos. Eu vou começar por elas, né? A Cora Rona, que é a mais conhecida, ela trabalha no meio, foi muito tempo do jornal Globo colunista. Ela é, assim, um dinossauro. Desculpa, Cora, mas é isso. Ela sabe muito, assim. A Cristina De Luca, do The Shift, outra dinossauro maravilhosa, assim. Daniela Brown, do Valor Econômico, que está na cobertura já há mais de 20 anos. E Ana Paula Lobo, da Convergência Digital, que é uma representante aqui dos especializados, dos veículos que cobrem só a tecnologia mesmo. E aí, aqui na nova geração do Estadão, a Bruna Arimateia, do Wall Tilt tem a Bruna Souza e a Lídia Zuin, a Angélica Mari, que na época estava na Forbes, e a Laura Martins, do IT Media. Então, assim, é muito bom, né, ver as mulheres também nessa cobertura e falando de mulheres empreendedoras, né? Legal. Vou parar por aqui, tem um monte de outras histórias aqui, mas eu acho que isso aqui, assim, eu nem sabia que tinha havido esse prêmio, eu acompanho muito prêmio de economia e negócios, né, mas esse aqui especificamente foi uma felicidade, assim, saber desses resultados, né? Muito legal, eu também não conhecia. Vocês conheciam? Não, também não. Legal. Muito legal, obrigada, Dani, por compartilhar com a gente. Eu adorei. E aí eu vou abrir algumas perguntas, mas é aberto para vocês falarem como que vocês acreditam, o que vocês acham. Mas eu queria começar com uma aqui. Como que você acha que a gente pode fortalecer ainda mais a presença feminina e promover liderança para mulheres mais líderes? Como que vocês acham? Quem começa? Olha, até posso começar porque eu estou num ambiente que é muito masculino, né? Construção civil, eu não tenho percentuais aqui, mas é um universo, um ambiente muito masculino. As lideranças das grandes incorporadoras, a maioria é homem, né? Você pensa nisso, da alta liderança até a obra, né? Você não tem mulher em obra, então tem algumas evoluções acontecendo. Não faz muito tempo que existe banheiro feminino em obra, isso é uma coisa que não tinha antes, né? Porque agora tem engenheiras, tem alguns perfis que trabalham em obra. Eu acho que, de novo, a tecnologia vai trazer. Então, olhando para esse meu mercado de construção civil, essa tecnologia que a gente faz, ela é muito mais inclusiva do que até o que existe hoje em dia de construção tradicional. Primeiro, que você tem muito mais tempo de projeto do que de construção. Então, não faz diferença ser mulher ou homem, porque a força física não faz diferença. Então, você consegue ter a mesma quantidade de homens e de mulheres nessa fase de projeto. E a obra em si, ela é uma montagem, né? Você monta, as peças de madeira vêm para o canteiro de obra e com a ajuda de equipamentos enormes, enfim, você consegue fazer a montagem. Então, aquela força bruta, aquele pedreiro, né? Ele não necessariamente precisa ser esse perfil. Então, você consegue ser inclusivo, né? Trazendo mais mulheres para esses ambientes, né? Acho que olhando para a construção civil, tem muito disso, né? Essa tecnologia proporciona mais mulheres. E ontem até estava ouvindo a abertura da Revestir, que é uma feira de construção que está acontecendo aí, que reúne boa parte das empresas de construção do Brasil, aqui em São Paulo, e um dos líderes do setor estava falando sobre isso. A gente tem hoje um apagão de mão de obra. O filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Muitas vezes o pedreiro não quer mais ser pedreiro, ele não quer trabalhar nesse calor, né? Não é humano, muitas vezes, se deixar uma pessoa na obra assim. Então, ele comentou que a gente abre mão de 50% da população porque a gente não olha para as mulheres na obra, né? Não tem possibilidades de inclusão. Então, acho que a nossa parte, né,
da minha parte como empresária, como fomentadora de uma nova tecnologia, é isso, trazer uma tecnologia que você consiga ser inclusiva. Eu consigo colocar mulheres em qualquer parte da nossa obra, desde o projeto, né, da parte de liderança, de projeto, até a parte realmente de colocar a mão na massa lá e fazer a gestão de obra. Uma das nossas principais obras aqui em São Paulo, a engenheira é uma mulher, é ela que cuida do canteiro de obras, ela é a líder. Então, acho que nem tudo na construção civil é possível fazer por conta realmente de força física. Mas a gente tem muito cuidado com isso. A gente, na própria NOA, 50% mulher, a liderança também tem bastante mulher. Então, eu tenho a sorte, talvez, de ter sócios também que têm essa mentalidade, né? De valorizar, de entender que são complementares os skills, né? Masculinos e femininos. E para mim isso é uma coisa fundamental, assim, olhar a beleza da gestão de cada um deles e fazer um complemento nas áreas que precisam cada uma dessas habilidades. Eu acho também que tem uma questão que acho que vocês tocaram, né? Que é o papel do jornalismo e de eventos que nem esse, né? Porque eu acho que uma coisa muito importante é você não desejar aquilo que você não conhece como uma possibilidade. Né? Então, acho que até recentemente, acho que até com as redes sociais, tudo, a gente tem visto mais mulheres fazendo coisas legais. Né? Então, você vê cases de mulheres em cargos super importantes de liderança, em coisas que a gente antes achava que construção civil lá, que era uma coisa super masculina. Então, eu acho que dar visibilidade para os cases legais, eu acho que isso puxa muito a geração. Uma geração que quer esse tipo de coisa e começa a ver aquilo como uma possibilidade. Né? Eu lembro que quando eu era bem pequena, eu jogava tênis. E chamava a minha geração de geração Guga, que era a geração que, quando pequena, viu o Guga sendo campeão. Né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Acho que a gente tem que... Acho que já existe muito case legal de mulher fazendo muita coisa legal aí, então eu acho que não precisa procurar muito. Né? Acho que a gente dá visibilidade, mostrar isso, eu acho que vai ser uma coisa que é bem importante para trazer as novas gerações a partir desse embalo, né? Eu acho que é cobrança da sociedade, né? E se a sociedade cobra, as pessoas, as empresas, o governo reagem. E aí eu vou puxar de novo para a imprensa, porque a imprensa está cada vez mais monitorando grandes eventos importantes de tecnologia, de negócios, não importa, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu essa semana. Foi uma amiga minha, Débora Tomé, que é jornalista, cientista política, defende a causa, é uma feminista, mas ela não é extremista, ela é muito sensata. Então ela trouxe a Folha de São Paulo, Alexa Salomão, uma grande repórter de negócios, dando 2 exemplos de eventos que aconteceram ao mesmo tempo em Berlim e Brasília sobre descarbonização e transição energética, né? Que é um assunto, energia, um assunto talvez masculino, mas todas as tecnologias que estão dentro desse assunto e mulheres muito inteligentes e empreendedoras, engenheiras trabalhando, existem muitas, né? Então, evento em Brasília, 20 painelistas brancos homens, participação de 3 ministros brasileiros, participação do BNDES, participação do secretário do governo federal, evento em Berlim, representantes de 90 países, quase a metade das painelistas mulheres, trazendo ali a diversidade, um evento com várias nacionalidades, né? Então a Alexa trouxe né, essa balança ali que está totalmente... Então, assim, é muito ruim ler isso e ver que a Europa, novamente, está mais avançada do que a gente, né? Então, por que a gente tem que olhar lá para fora para poder avançar aqui? Vamos avançar mais rápido, né? Então, assim, a gente fica feliz que a imprensa olha, cutuca, publica e vai ter gente aí indignada, mas é isso, né? E mais uma vez, assim, eu acho que por que eventos só de mulheres? Temos que fazer, porque enquanto não tiver equidade, enquanto não tiver diversidade maior, a gente vai ter que fazer eventos só de mulheres. Claro, obrigada pelos homens presentes aqui, né? Eu acho que não é uma luta homem-mulher, gente, isso não existe, né? É um trabalho em conjunto de todos nós, mas a gente sabe o nosso passado, né? Então acho que tem uma luta aí
que é lenta, gradual, mas eu acho que ela está cada vez mais intensa. Não, total. Complementando isso que a Carol está falando, essa semana eu tive exatamente essa experiência. Acho que tem muito a ver com a gente, né? Do que a gente cobra, do que a gente incentiva. Eu olhei, estava me inscrevendo num curso sobre empreendedorismo, que teria vários cases, um curso de um dia só. Quase pagando, assim, porque eu achei o programa muito legal. E aí resolvi olhar quem eram as pessoas que estariam falando. E eram, sei lá, umas 9 pessoas. Todos homens. Com assuntos que não necessariamente seriam só adequados a homens. E eu decidi não fazer. Tive FOMO, claro, porque eu achei que era um conteúdo interessante, mas eu pensei, não vou apoiar. Meu papel é não apoiar. Enquanto não tiver, pelo menos, a possibilidade, né, de abrir espaço para as mulheres que têm muito conteúdo, porque era sobre empreendedorismo. A gente tem um monte de exemplos de mulheres incríveis. Vocês 3 poderiam estar lá, inclusive, falando nesse evento. E não tinha. Eu disse, meu dinheiro não leva. É bom. E pra vocês, o que vocês acham que motiva? Tipo, você abriu 2 empresas, o que te motiva a continuar sempre inovando, buscando novas... Pra onde você olha? O que você vê no mundo? Eu acho que escolher a vida empreendedora, assim, é uma coisa que você ama ou você odeia, assim, né? Porque tem, obviamente, tudo na vida seus pontos bons e seus pontos ruins. Mas eu acho que é muito legal você gastar o seu dia a dia realmente transformando algo e talvez não perdendo tempo com muitas vezes situações de corporações maiores, com outras coisas tipo política, enfim, outras coisas que envolvem, né? Empreender é resolver um problema real, são problemas reais, não tem tempo para firula, sabe, né? São coisas reais. Então acho que é um pouco disso e um pouco de gostar do risco, né? Porque empreender tem dias horrorosos, tem dias que você acha que vai dar tudo errado, que a empresa vai quebrar amanhã, né? E tem dias que são muito bons, né? Muito gratificantes por diversos motivos, né? Desde, obviamente, sucesso financeiro da empresa, né? Mas a gente... É muito legal pagar uma folha, um monte de gente que sabe que está lá e que, enfim, está tocando sua vida, tendo suas famílias, né? Com o resultado daquele negócio, né? Então tem coisas muito, muito prazerosas, mas é um risco-retorno bem diferente de você estar talvez numa posição, numa empresa em que você tem o seu salário, tem um pouco mais de segurança, né? Então você tem um risco maior, um upside maior, mas tem que gostar de resolver problemas, assim, né? De uma vida que não... Eu acho, assim, que tem que gostar de... Não dá pra... Acho que não dá pra, por exemplo, sair de férias, eu continuo olhando o que tá acontecendo, né? Então nunca desliga 100%. Então acho que é um pouco disso. Então acho que é um pouco gostar assim, do estilo de vida e querer, acho que trabalhar, gastar o dia a dia numa coisa que faz bastante sentido, assim. Acho que é um pouco disso. Eu acho que ver as necessidades do mercado, né, tipo, ver, por exemplo, o insight que vocês tiveram por exemplo, do Labi, de ver, e você com a Construtec, de ver, tipo, gente, podia estar, por que ninguém tá fazendo isso melhor? E acho que foi até, a gente não lançou ainda, mas a gente lança segunda-feira um podcast, mas foi um insight que a Fê Capote Valente trouxe do Gimpesca. Ela falou, gente, é uma ideia tão genial, por que ninguém tinha pensado, quando chegaram com a ideia, falou, por que ninguém pensou isso antes? Então, acho que é você ver, pode entrar. É você ver, tipo, o que tá acontecendo no mercado e às vezes são soluções mega simples que... Tipo, e acho que daí tem eu gosto de falar que eu participei de 2 negócios que têm um impacto social super importante. A Nubisalva era uma plataforma de estudos online, a gente foi uma das primeiras no Brasil a conseguir entregar um conteúdo, né, e, por exemplo, um curso pré-vestibular, pré-ENEM, a um preço muito mais acessível do que o site existia na época, que eram os cursos tradicionais, etc. E o Labi, agora, a gente nasceu muito com o propósito de oferecer uma saúde mais acessível de diversas formas, né? A gente tem conseguido entregar isso. Pra vocês terem uma ideia, a gente hoje cobra, por exemplo, vai fazer um exame de sangue, a gente cobra R$12 no hemograma. Você vai fazer nas redes mais premium, enfim. Né? Você vai pagar perto de R$100, então, assim, às vezes é um décimo do valor. Mas eu sou super sincera de falar que isso não foi uma motivação necessariamente inicial minha de eu quero achar uma empresa com um propósito de impacto social. Mas é uma coisa que depois que você tem uma experiência, você não quer mais deixar de trabalhar com uma coisa que tem um impacto positivo, né? Então eu acho que também empreender tem isso, né? Acho que se você resolve problemas, você às vezes consegue devolver um monte de coisa legal para a sociedade, né? Eu acho que
eu acho que é um vício, enfim. Né? Com calma, né? Isso. Você acha, na hora que você começou a falar, me veio na cabeça, eu tenho uma amiga que trabalha com Smart Cities. Tem tudo a ver com o que vocês fazem. Tem. É uma parte importante, né? Claro que tem toda uma questão também, quando você fala em Smart Cities, tem outros aspectos que são principalmente transporte, urbanismo, Sim. você ter a cidade um pouco mais pensada para ser mais fácil para as pessoas. Uhum. Mas, sem dúvida, porque a questão de sustentabilidade faz parte desse conceito, né? Então, claro, vai muito além só da construção, lida com transporte, lida com muitas outras coisas. Uhum. Mas, sim, é um olhar importante. Que eu acho que é bem isso, de ver alguma coisa... A cidade funciona, todas as cidades funcionam, mas você vê, tipo, como que eu posso melhorar uma coisa que teoricamente funciona. Então, acho que tem muito a ver com o empreendedorismo, tem muito a ver com o que a gente fala de inovação. Até, por exemplo, um dos designers, o core do design é você fazer coisas que, de fato, ajudem pessoas. Tipo, uma cadeira que ajude, ou uma caneta que ajude. Esses dias eu vi uma caneta que era para canhotos. E eu fiquei, gente, minha irmã precisaria muito de uma dessa, porque ela passa muito perrengue. E, tipo, como não pensaram nisso antes? Então, acho que são pequenas inovações que trazem bastante impacto. Eu acho isso muito legal. Eu posso fazer uma pergunta aqui para ela também? Por favor. Não, sou eu, desculpa. Não, sobre essa questão que eu acho bem interessante que você trouxe, porque a gente, quando começou o Labi, a gente olhava também pro mercado de laboratório e falava, gente, é igual há 100 anos, né? As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, os mesmos jeitos. A gente foi o primeiro laboratório na época a vender exames online, que parecia uma coisa meio estranha, comprar hemograma na internet e as pessoas super aceitaram, deu super certo, né? E quando você fala de construção civil, de fato, né? As pessoas pegam terreno, constroem coisas e vendem da mesma forma há muito tempo. E eu acompanho o mercado, até meu marido trabalha com isso, de valorização de resíduos, de reciclagem, de plástico, etc., que parece que tem muita matéria-prima que poderia estar sendo usada para construção civil, né? E tem já alguns materiais que... Isso é uma tendência? Isso vai acontecer no curto prazo? Como é que tá isso? A gente vê algumas iniciativas, mas me parece ainda bem pontual, né? Eu acho que é uma curva muito grande, né, para desenvolver um material novo. Mas eu acho que a mentalidade está muito madura já para isso. Então, a madeira, por exemplo, é um elemento que se usa para construção há milênios, né? Tem prédio chinês de mais de 1000 anos feito em madeira. Só que com essa renovação com a tecnologia, ela está voltando a ser algo possível de, principalmente, verticalizar. Tem essa questão de outros elementos, tem um concreto verde, a própria madeira pode ser usada nesse tipo de construção que a gente faz, mas tem alguns outros elementos em madeira também que podem ser usados, não tão fortes quanto o mass timber, que é o que a gente faz. Resistência, Mas, essa semana, por exemplo, nessa feira na Revestir, a Dexco, que é inclusive sócia da NOA hoje, um dos nossos investidores, eles incentivam muito o intraempreendedorismo. Uma pessoa de dentro da empresa pegou resíduos de louça, porque eles fazem piso, louça, metais e revestimentos em madeira. Pegou os resíduos da louça, da produção, e transformou num piso. Então, assim, o resíduo de uma marca, que não era de piso, que eu penso, se transformou em piso. Então, acho que é uma questão de mentalidade. Claro, dentro de uma Dexco, essa curva é mais rápida, porque é uma empresa gigantesca, com muitas fábricas, né, e uma possibilidade de fazer isso. Mas eu acho que tem vários outros elementos. Tem uma fachada do McDonald's da Liberdade, por exemplo, que não foi uma loja que a gente fez, mas a gente acabou acompanhando muito, que é um elemento, como se fosse um tecido a partir de plástico reciclado. Né? Então, não é tão acessível, porque você precisa fazer testes, laboratório e tal, mas acho que a mentalidade já está muito voltada para isso. Tem uma geração que obriga a gente a pensar nisso. A gente não tem mais muita escolha, porque realmente não é a gente que vai sofrer, né, logo ali na frente. Então, eu acho que tem uma tendência enorme para isso. Vai surgir muito mais madeiras por aí. Com certeza. Eu queria saber como que vocês acham que a gente pode encorajar meninas que hoje estão ou talvez na escola ou mais novas ou até na faculdade a
a buscarem carreiras, a almejarem liderança, a buscarem carreiras na tecnologia, que tipo, o que vocês acham que elas poderiam fazer? O que vocês acham que elas poderiam observar, ler, escutar, não sei? Puxa, eu acho que incentivar a observar talvez seja uma das principais atividades, assim, porque eu até comentei no início, acho que tem que desmistificar um pouco a história da tecnologia, né? A gente até estava conversando antes, a gente não senta em programa, né? A gente tem um olhar para a tecnologia de aplicação da tecnologia. Então, acho que é muito mais um raciocínio de o que a tecnologia vai servir para o meu propósito de vida, para o que eu quero fazer, para o que eu vou trabalhar, e trazer esse olhar de a tecnologia é algo muito maior do que algo bem técnico. Eu acho que é muito mais um comportamento de como usar e como saber aplicar. E tem muito exemplo para a gente poder mostrar, né, para quem está entrando no mercado de trabalho. A própria Carol trouxe vários exemplos aí. Então, acho que incentivar essa observação é fundamental. E uma observação aprofundada, né? Porque não adianta ler só a tagline da matéria, não adianta ler só, né, o chamada principal do post. Abre ali e dá uma lida no conteúdo. Eu acho que tem uma coisa que é bem fácil de fazer hoje, que para essa geração, em vez de seguir só as pessoas que seguem no Instagram hoje, bota ali uns empreendedores, umas empreendedoras, né? Tem um monte de mulher legal compartilhando seu dia a dia corporativo, das suas empresas, resolvendo seus problemas. Então eu acho que agregar ao seu Instagram, o TikTok, sei lá o que é hoje em dia, né? Esses perfis é muito legal, né? Eu sigo algumas empreendedoras assim, que compartilham um pouco do seu dia a dia, e acho que isso traz um pouco dessa visão de que, é uma empresa de tecnologia, mas ela não necessariamente trabalha nisso, porque acho que tem uma diferença natural que sempre vai existir de habilidades e de interesses de mulher para homem que são diferentes, né? Que você falou, acho que nunca, dá pra gente dizer, acho que nunca vai ter mais pedreiro mulher que homem, né? Não tem como. Né? Então tem algumas coisas que são diferentes de interesse, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa, né, de saúde, a gente tem muita mulher, né? A gente tem um monte de enfermeira, a mulher tem uma questão com o cuidado, né? E isso é natural, isso provavelmente vai ser assim por bastante tempo. Então eu acho que trazer essas referências que ampliam a visão do que é a tecnologia, né, do como isso é aplicável, eu acho que é super legal, eu acho que hoje é muito acessível. Acho que é muito fácil achar no Instagram um monte de gente legal para seguir, assim, né? Eu acho que mudou bastante, eu acho que a informação chega muito mais fácil e você vê muito mais pessoas, e você consegue, acho que, treinar o seu algoritmo para ver o que você gostaria que você visse mais. Eu treino bastante meu algoritmo para me mostrar coisas. Eu tenho feito isso também, porque é uma preocupação de a gente consome horas de tela, né? Uhum. E tem que ter cuidado com o que você está seguindo. Quando você vê, você está aí consumindo conteúdo que não necessariamente te agrega. Né? Então, de vez em quando, ir lá, limpar algumas coisas e agregar umas novas com intenção de consumir um conteúdo, né, mais pensado, eu acho que é uma coisa bem importante hoje em dia. Eu gosto de pensar bastante em treinar algoritmos. Eu acho que com as crianças, né, eu tenho 2 filhos, então é difícil para mim falar das meninas, mas eu vejo a reação do meu filho mais velho de 11 anos falando das meninas e eu sinto que elas são muito criativas, assim, elas estão à frente. Eu sempre achei que os homens são mais líderes nas escolas, mas ele fala, mamãe, as meninas se reuniram para pedir que a quadra que eles usam para futebol tenha mais tempo para elas, porque elas estavam reclamando, estava muito para os meninos, então elas se juntaram, foram na coordenação e ele estava meio revoltado, e aí eu tentei entender o lado dele, mas também dizer que é importante dar esse espaço para as meninas, que elas também querem esse tempo de esporte e tal. Então acho que passa muito também, né? Eu acho que para você ser um empreendedor, seja homem ou mulher, eu acho que você tem que ter uma autoconfiança, que às vezes vem naturalmente, às vezes vem empurrando, né? Os seus mentores, as pessoas que acreditam em você. E eu acho que desenvolver isso desde a idade tenra, né, de crianças, adolescentes, né, de mostrar para eles que eles não precisam ser jornalista, policial, médico, eles podem ser empreendedores e trazer ideias novas, né? Então eu incentivo muito o meu filho nesse sentido, assim, você está com um problema, você está com uma dor,
Se você fosse um empresário, dono de uma empresa, o que você criaria aqui de produto para resolver esse problema? Aí ele fica olhando para mim assim, nossa. Pergunta estranha, mas... Não tem um processo. Aí ele volta com um monte de negócios pra você. Vamos investir. Mas a questão da tecnologia, eu acho que essa nova geração vai ajudar muito mais. Eu acho que vai explodir esse mercado de tecnologia daqui para frente, porque... né, eu tenho uma empresa de comunicação, eu sei mexer ali com redes sociais, né, tirar foto, fazer um videozinho. Meu filho pega as fotos, né, a gente foi para uma viagem, em 5 minutos ele montou um vídeo com música, com cortes. Falei, como que isso aí foi automático? Não, fiz aqui 5 minutinhos rapidinho. Ficou assim, profissional. E eu falei, essa geração vai ter muito mais facilidade de saber onde encontrar suas ferramentas, né? Acho que o mundo globalizado, ele ajuda muito a gente a encontrar ferramentas no Brasil ou no exterior e juntar e criar coisas novas, né? E acho também que incentivar, acho que as meninas desde cedo, né? Que aí é um papel muito acho que desde, como você falou, desde pequena da família e depois dos espaços mais corporativos, a seguir em frente, não se abalar com coisas que podem acontecer, né? Assim, eu, sinceramente, sempre tive boas experiências, assim, de sócios e pessoas do trabalho em relação a esse assunto de mulher no ambiente corporativo e tudo, mas uma coisa que me marcou, eu lembro que quando comecei a participar pela primeira vez das reuniões de conselho com os investidores, eu tinha 25 anos. Eu era muito nova, né, e hoje já melhorou, já passei dos 30, vou ter 2 filhos daqui a pouco, né, então já passaram com isso. Tem um que já nasceu e um aqui a caminho, né, mas eu lembro que as primeiras, acho que, sei lá, 5 reuniões de conselho, em algum momento alguém me perguntava, quantos anos você tem mesmo, né, e eu achava, eu entendia por que aquela pergunta, né, porque até os meus sócios hoje todos têm mais de 50 anos, eu era realmente bem mais nova que eles, numa reunião majoritariamente masculina também, com pessoas de mais de 50 anos, eu era um bicho estranho ali, né? Então, mas assim, eu nunca levei aquilo como uma coisa ruim. Me dava até vontade, vou mostrar pra eles que eu entendo esse negócio digital que eles não entendem, né? Então, assim, porque eu acho que essa geração, ela traz também, ela nasceu digital. Seu filho digita um vídeo em 5 minutos, vai ser muito melhor que a gente, né? Então, eu acho que ela tem esses lados positivos de nascer no meio da tecnologia, de saber lidar com isso muito melhor, que são vantagens, muitas vezes, que a galera mais velha não vai competir. Então, eu acho que é saber disso, saber desse diferencial da geração, né? E eu acho que não se deixar abalar por esse tipo de coisa, né? Eu acho que é olhar o copo mais meio cheio, eu acho que não... Eu não sei, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Acho que como mulher de abordar as pautas, mas não levar isso para um lado muito vitimista, assim, sim, né? Da gente ter uma postura mais ativa, porque no fim, eu acredito muito nisso. Eu acho que resultado, ele resolve muito problema. Fala por si. Né? Fala por si. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Total. Só mostrar mesmo. Exato. Não, e esse ponto é muito importante, né? Do não se vitimizar. Eu acho que, quer dizer, vai dar ruim, vai enfrentar, acho que é muito papel da família mesmo, né? Da gente trazer essa educação já de casa e preparar para a vida. Vai entrar numa reunião com vários homens, você vai ser olhada como se fosse a secretária da reunião. Passei por isso várias vezes, né? No meu histórico de incorporação aí. Então, acho que é preparar exatamente para isso. Dizer, vai ser ruim, mas não leva isso pro... Pode levar pro lado ruim, pode levar pro desafio, né? Se desafie. Você já sabe que isso pode acontecer, mas você já vai preparada e passa por cima e segue, não adianta. Eu acho que isso vai muito também acho que da cultura da empresa que você trabalha. Eu acho, na empresa que eu trabalho, que é a Simplex, a gente tem uma cultura muito de pode errar, não tem problema, não fica com medo, a gente vai errar eventualmente, mas a gente vai acertar mais que a gente vai errar. E a gente vai arrumando e a gente vai indo pro caminho certo. Então, acho que eu acho eu ia até fazer essa pergunta, mas acho que a gente já meio que passou por ela, que era como ter homens aliados. Eu acho que você trabalhar com mulheres e homens, mas homens que deixam você confortável, que defendam. A gente já passou por várias coisas que eu fui defendida, que a Amanda foi defendida. Então, tipo, de se aliar à causa e trabalhar junto para ter mais igualdade. Então, é uma coisa que a gente olha bastante e a gente está muito aberto para pessoas errarem e para pessoas se redimirem depois e para acertar. Então, acho que ter essa cultura também acho que é importante
dentro das empresas e trabalhar com pessoas que compartilham dessa mentalidade, acho que é importante. Eu acho que assim, né, existem muitas empresas só de mulheres, só de fundadoras mulheres. E eu acho que no mercado financeiro, por exemplo, as mulheres têm medo de serem sozinhas ali. Então elas puxam um homem bom ali para... eu mesma, né, eu tenho uma sócia que chama Caroline também. A gente às vezes faz reuniões de prospecções com grandes clientes, né, mais tradicionais, a gente trabalha só com inovação. Então, às vezes tem grandes empresas de dinossauros que tem ali um projeto de inovação, então a gente entra ali. Mas a gente sente que quando batem duas mulheres ali, às vezes tem um choque, quando do outro lado só tem homens, né? Aí eu falo, devíamos ter trazido outro sócio. Nossa, a gente já entendeu, a gente avalia ali quando que entram as duas, quando traz o terceiro ali. Porque eu acho que assim, ainda tem um mundo machista nesse sentido, mas eu acho que a gente se unir com os homens bons também é muito bom, é muito natural. Que é o que deveria simplesmente só acontecer, né? Tem que ser uma coisa natural. Bom, na minha empresa são 70% de mulheres, mas aí não é muito, que legal, porque são 60% de jornalistas e 60% de jornalistas mulheres, né, no mercado e 40% de homens. Minha empresa tem sua maioria de jornalistas, então sim, reflete um pouco o mercado, que é como eu falei também no meu caso. Eu penso muito nisso, eu adoro trabalhar com homens e com mulheres, eu acho que eu não vejo padrões, assim, mulheres têm mais garra e homens, isso, não vejo, sinceramente, eu tive experiências positivas e negativas, mas quando tem muita mulher, eu falo, precisamos contratar um homem agora para dar uma equilibrada, né? Porque eu já trabalhei em empresa com 20 mulheres na mesma sala e vou dizer que era uma fofoca assim atrás da outra. Eu aguentei 2 meses ali dentro. Gente, nem precisa de 20, eu sozinha. Povoar uma rede de fofoca. Eu amo. Eu também, então. A gente já povoou fofoca, não precisa ser mulher, não precisa ter muita. Bom, eu queria abrir para perguntas, se alguém tem dúvidas. Você foi muito rápido. Eu tô muito ansiosa. Eu queria saber uma fofoca. Carol, primeiro agradecer pelo Me Salva, porque eu acho que se eu passei em cálculo 1... que bom! Foi graças a aprender integral duplo Me Salva. Que bom! Com a mãozinha. Com a mãozinha, né? Que foi muito novo no YouTube na época. Era muito didático, muito professor meu de faculdade. Mas minha pergunta para a Cíntia, porque eu acabei participando de algumas discussões assim, sobre madeira na França recentemente, e porque essa tecnologia é muito inovadora e muito ecológica, mas a Europa em si não produz tanta madeira. Então eles até produzem, mas é ainda mais caro do que importar, por exemplo, da China, da Ásia. E o Brasil, então no Brasil ainda seria ainda melhor essa tecnologia, porque a gente produz a própria madeira e não tem tanto trajeto de deslocamento para consumir ela aqui perto do mercado. Então seria até uma tecnologia mais limpa do que com, digamos, impressão de carbono. Como é que você vê a cadeia produtiva em si da produção de madeira sustentável, visando esse boom mundial? Será que o Brasil está pronto para produzir madeira sustentável para uma escala tanto de consumo do mercado local quanto global? Sim, o Brasil é um dos melhores lugares para isso. Primeiro, pela extensão de terra, pela característica de ter floresta, de plantar floresta, né? Não é floresta jamais nativa, e pela questão de clima. Então, a árvore no Brasil cresce muito mais rápido do que no norte global. A gente tem capacidade para atender o mercado interno e externo. Um dos principais produtores de madeira engenheirada aqui no Brasil já está exportando, está preparado para isso. Então, a gente está sempre, inclusive, brincando que eles guardam o nosso pedaço aqui, porque a gente tem muito projeto pela frente. Reserva nossa parte em madeira, mas eles já estão preparados para exportar. E Brasil, assim, tem muita floresta, tem muita terra, tem muita possibilidade, tem tecnologia, tem mão de obra. Com certeza o Brasil pode despontar nesse sentido, né? Eu acho que não só na questão de madeira, tá? Eu acho que na questão climática como um todo.
mais de 90% do consumo de energia do ano passado foi energia limpa no Brasil. E tem países que estão sufocando para conseguir chegar nos 70%. Então, a gente é, sim, um país que pode ser líder nessas questões de sustentabilidade, de transição de energia e também na questão de construção em madeira. A gente